com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Caio Márcio, Ivan Bonilha e Durval Amaral, dos auditores Jaime Lichinski, Ivens Linhares, Tiago Barbosa e Cláudio Augusto Canha, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária número 23 deste Tribunal Pleno. Ausente o auditor Sérgio Valadares por motivo de férias. Presente a Procuradora do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco a ata da sessão ordinária número 22, do dia 20/6, para discussão e homologação. Está em discussão. Votação. Homologada. De acordo com o regimento interno, abro oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Esta presidência comunica que, através da portaria 682/13, altera a portaria 201/13, redistribuindo segmentos da administração pública para o quadriênio 2011-2014, objeto de fiscalização das inspetorias. A palavra está livre. Para relato de pauta, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, senhor presidente, me permita incluir em pauta o processo 395.870/13 de membro deste tribunal. Está deferido. Quero também, senhor presidente, registrar. Eu sempre registro aqui que o professor Marçal Justin lançou o livro, que o Cláudio, nosso diretor de execuções, o Cláudio lançou livros, mas o doutor Edgar Guimarães, da minha inspetoria já há muitos anos, lança o seu 8º livro. Não sei, está querendo disputar com o Marçal quem escreve mais. Responsabilidade, se puder mostrar aqui, responsabilidade da administração pública pelo desfazimento da licitação. E o doutor Edgar é uma das pessoas mais qualificadas desse tribunal, é um técnico de caráter, que tem muito técnico sem caráter, e este é com caráter e bom profissional, e assim como tenho na minha inspetoria diversos técnicos de ótimo caráter. Eu quero cumprimentar o doutor Edgar. Também, senhor presidente, eu quero pedir permissão a Vossa Excelência. Ontem, a 2ª Câmara aprovou um requerimento que estou encaminhando a Vossa Excelência através de ofício, que eu vou ter, se Vossa Excelência e o plenário permitirem, a oportunidade de fazer a leitura. Comunico a Vossa Excelência que no rito ordinário da sessão plenária da 2ª Câmara do último dia 26 de junho, foram levados a julgamento diversos pedidos de baixa de pendência, originários de municipalidades, os quais versaram sobre transferências fundo a fundo do Sistema Único de Saúde, SUS, recursos estes destinados à aplicação no programa Saúde da Família. Tais procedimentos, muito embora subsidiados de pareceres favoráveis à baixa de pendência, foram objeto de ampla discussão pelo Concílio, cabendo registro à manifestação da doutora Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Valéria Borba, que assim discorreu sobre o assunto,
ao fazer remissão aos pareceres lançados pelo parquê. Aspas. É indeclinável a este Tribunal de Contas exercer a competência para a análise da correta aplicação de recursos estaduais e municipais alocados no referido fundo. No entanto, há de se reconhecer que, no caso concreto, não havia transferência voluntária a ser analisada e, portanto, inexiste a atribuição da Diretoria de Análise de Transferências para tratar da matéria. Nesse sentido, salvo o melhor juízo, a falta de atribuição regimental da DAT, que eu não concordo, diga-se, mas dá ensejo ao arquivamento do processo, porque consiste em questão intestina ao tribunal, sendo bastante para a baixa dependência da diretoria de análise, não o sendo, no entanto, para a baixa de responsabilidade quanto à aplicação do recurso, sendo necessária, para tanto, a análise por parte da Diretoria de Contas Municipais em procedimento próprio. Cumpre ressaltar ainda que a fiscalização realizada pelo Conselho de Saúde não dispensa a fiscalização do Tribunal de Contas, no que tange à correta aplicação dos recursos. O ordenamento jurídico é inequívoco nesse sentido. Se não, vejamos. A Constituição Federal dispõe no artigo 165, parágrafo 9º, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. As leis complementares que regulamentam a matéria são a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320/64, recepcionada pela Lei Complementar pela Constituição Federal de 88, que tratam a matéria conforme se segue. Lei Complementar 101/2000, artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. 1. A disponibilidade de caixa constará do registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo, eu disse fundo, senhor presidente, ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal dependente. A Lei 4.320/64, dos fundos especiais, artigo 71, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Artigo 75. O controle da execução orçamentária compreenderá
Agora eu entendi porque o controle está de chapéuzinho aqui, está reproduzindo a Lei 4.320, quando tinha o acento circunflexo. O controle da execução orçamentária compreenderá: 1. A legalidade dos atos que resultem à arrecadação da receita ou à realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos, também tinha o circunflexo, de realização de obras e prestação de serviços. O Estado do Paraná, no âmbito da competência concorrente, editou a Lei Estadual 13.331/2001, com as seguintes diretrizes. Artigo 19. Os recursos financeiros relativos ao SUS, provenientes de receita, repasse ou transferências da União para o Estado e do Estado para os municípios, serão depositados junto ao Fundo de Saúde de cada esfera de governo e movimentados pela direção do SUS, sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo. Fecha aspas. Esta manifestação toda foi da doutora Valéria Borba, ontem, na sessão da segunda Câmara. Ressalte-se que os recursos ao Programa Saúde da Família são transferidos da União, fundo a fundo, ao Governo do Estado e, respectivamente, aos municípios, agregando, contudo, em cada parcela a quota parte estadual e a municipal. Ao final, o cômputo das receitas do SUS é inserida na execução orçamentária dos municípios, representando quantum de altíssima relevância do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Somente na minha pauta de julgamento para a sessão de ontem, 26 de junho, houve 15 processos, cujos recursos levados à baixa dependência, senhor procurador, mestre Eliseu Correia, remontaram apenas 15, a quantia de 1.320.000, em números redondos, 1.320.000. É desta forma que solicito a Vossa Excelência, senhor presidente, consoante deliberação da sessão da segunda Câmara, realizada neste 26 de junho, a adoção das necessárias providências que visem a fiscalização de forma quantitativa e qualitativa por parte da Diretoria de Contas Municipais, hoje muito bem dirigida pelo Dr. Walter Akshid, dos recursos do SUS, Programa Saúde da Família, desde o exercício financeiro de 2009, por meio de procedimentos específicos, inclusive em sede de prestação de contas anual. Tais medidas prestam-se a recompor a competência que este tribunal vem mantendo silente, a despeito do seu compromisso constitucional e legal. Notórias são, pois, as deficiências que ainda permeiam o cenário da saúde pública brasileira e a ausência de controle externo ou a ineficiência deste caracteriza preponderantemente no comprometimento das ações, implicando na ineficácia de todo o sistema. Quero lembrar, senhor presidente, e demais integrantes do plenário, que participaram da sessão da segunda Câmara, os conselheiros Caio Márcio, Ivan Leles Bonilha, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, a procuradora do Ministério Público de Contas, Valéria Borba, e eu. Quero lembrar ainda, senhor presidente, e ontem já me reportei a esse fato, que, contrariando a Constituição da República, contrariando a lei estadual, contrariando a Lei 4.320 de 64,
Nós, neste tribunal, e eu devo ter participado, e aqui já faço meia-culpa, editamos uma instrução normativa para arquivar esse tipo de matéria ou encaminhar ao Tribunal de Contas da União. Eu diria, primeiro, que nós estamos contrariando a legislação. Segundo lugar, nós temos um convênio firmado em 1992 com o Tribunal de Contas da União para que trabalhássemos em conjunto para todos os tipos de fiscalização, inclusive este. Então, me estranha muito, senhores conselheiros, que desde 2009, nenhuma conta desses fundos de saúde tenha sido analisada pela DCM. 2008 houve julgamento, de 2009 a esta data nenhum, a não ser ontem, quando apresentei aqui em plenário. Acompanhei algumas decisões que já foram tomadas aqui de arquivamento, mas nenhuma de que o tribunal não fiscalizaria. Então, eu estou encaminhando a Vossa Excelência este ofício já aprovado pelos membros da segunda Câmara. Quero dizer que já conversei com Vossa Excelência ontem ainda, que rapidamente. Estou encaminhando um outro requerimento a Vossa Excelência para que restabeleça o portal de controle social deste tribunal, fora do ar desde o ano passado, não sei porquê. Houve uma justificativa que foi problema de sistema, mas só em um levantamento de algumas organizações terceirizadas, eu levantei 450 milhões de dinheiro que nós tínhamos no controle social e hoje não temos mais. E não foi nenhum político, nenhum ex-deputado que mandou retirar. Não, eu não lhe dei a palavra. Eu não lhe dei a palavra. Eu não lhe dei. Não, você terá na hora que precisar. Vossa Excelência mandou tirar. Como Vossa Excelência hoje tem feito aí, vendendo o tribunal para a maldade. Entre no site que Vossa Excelência vai ver. Vossa Excelência não sabe procurar no site. Eu sei. Tanto que eu posso nominar os valores repassados a entidades terceirizadas que o senhor faz parte. Que o senhor faz parte. Abra já. Eu vou ler já. Não, eu vou ler já aqui. Eu vou daqui. Não, eu não vou responder em juízo, eu vou daqui. Não estão. Pergunte ao senhor presidente se o site está no ar. Vossa Excelência mandou retirar o ano passado. Mandou. Não, eu vou provar. Eu provo, inclusive, os nomes. Vossa Excelência, eu vou peço mostrar... que os ânimos se acalmem. Não. Eu vou mostrar, senhor presidente. É o outro requerimento que eu estou fazendo. Que Vossa Excelência determine, desde 2009, que todos os municípios do Estado, é o requerimento que eu estou fazendo. Eu já determinei. Apresentem quais as OCIPs que atuam nos seus municípios. Em todos os municípios. Eu já fui acusado por um advogado que esteve aqui, que eu desaprovei conta de 2 OCIPs do norte do Estado e que o tribunal tem 2 pesos e 2 medidas. E eu não vou mais silenciar mediante as barbaridades que eu tenho visto. Eu disse há pouco e vou repetir. Só uma OCIP aqui, em 3 anos, 450 milhões. Vou repetir, e tem os nomes das OCIPs, e vou esperar primeiro que Vossa Excelência, para não ser injusto apenas com 1, com 2 ou com 5, não. Eu vou pedir a Vossa Excelência disse que já tomou tal medida de encaminhamento, eu já agradeço de pronto, porque todas devem ser levantadas, não apenas uma, com taxas que variam de 3%, 18% até 30%. Coisas que não existem. Então, o que eu estou pedindo, senhor presidente, é que Vossa Excelência restabeleça o portal, que está fora do ar desde o ano passado. Eu já fiz esse pedido, mas estou fazendo agora oficialmente, para que tudo esteja ali nominado, e o conselheiro Fernando, com a sua sapiência global, poderá se manifestar
e entrar com um processo para que eu possa ter toda a documentação no portal do tribunal. E vou respondê-lo com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Estão no portal? Não estão. Estão no portal. Desde o final do ano. Estão no portal. Indiretamente. Indiretamente. E como é que se acha? Diretamente, senhor presidente. Não, ela foi feita uma modificação, né, conselheiro Fernando? Foi feita uma modificação, mas que no global as informações ainda existem. Você tem que levantar, pegar o nome. Alguma modificação foi feita, mas elas... O conselheiro Nestor continua com a palavra. Então, senhor presidente, eu vou encaminhar a Vossa Excelência também esse requerimento. Fico muito tranquilo em saber que Vossa Excelência já tomou providência para que todos os municípios, e eu espero que desde 2009, senhor presidente, não apenas agora, desde 2009. Não que as barbaridades não estejam acontecendo agora, continuam. Mas eu espero que desde 2009, para que aí nós possamos realmente colocar as coisas no devido lugar, colocar o respeito no devido lugar. Eu me sinto muito honrado, mas muito honrado mesmo, de, por 3 vezes, ter sido deputado estadual, ter enfrentado a população, ter ido pedir voto, ter recebido voto, e depois de ter sido escolhido para vir para este tribunal. Aliás, ninguém vem para o tribunal, ninguém, se não tiver o aval político. Mesmo aqueles que se julgam os técnicos superiores, só vêm para cá, e o senhor também, conselheiro Bonilha, que é técnico, assessor jurídico desse tribunal, concursado, é técnico, portanto, todos vêm para cá depois de passar pelo crivo da Assembleia Legislativa, e ainda ter o aval do governador, senão não vem. Eu às vezes vejo, olha, um absurdo, deputado, mas o governador do estado nomeou, antes de ontem, 2 desembargadores, 2 homens de brilhantes, mas o que se mexeram para que o governador nomeasse determinados é uma loucura. Aí a política pode, aí a política é válida. Então eu estou dizendo isso, senhor presidente. Vou ouvir atentamente o que o conselheiro Fernando tem para dizer. Eu já disse praticamente o que eu queria dizer. Eu sinto que há um desrespeito profundo a este tribunal nos últimos dias, e infelizmente com pessoas aqui de dentro participando, o que é muito triste, é muito lamentável, porque todo mundo recebe aqui. Ninguém abre mão do salário, ou de 18, ou de 25, não. Mas para pichar é mais fácil. Esta é a grande realidade. E eu, os votos que tenho, contrariando técnicos aqui, eu contrario com muita tranquilidade. Modéstia à parte, senhor presidente, vou dizer, posso até deixar o conselheiro Durval aborrecido comigo, a minha inspetoria é a melhor inspetoria do tribunal. Há muitos anos, e Vossa Excelência, que tem uma belíssima inspetoria, sabe? Não é inspetoria de escrever 50 laudas, não. É inspetoria de trabalho, de produção de trabalho. Tem lá o doutor Edgar Guimarães, tem o professor Marcelo Johnson, tinha a Regina, que o conselheiro Bonilha levou para a corregedoria, tem um terceiro doutorado, se a coisa é técnica, não é? A doutora Luciane Franco, com o terceiro doutorado me assessorando. Então eu não faço besteira quando veio para cá. O que eu faço é não tentar prejudicar as pessoas. Eu tenho dito reiteradas vezes que, se Guamiranga tivesse uma universidade, o mesmo poderio para ter médicos qualificados, contadores qualificados, advogados qualificados, ela teria que ser analisada exatamente como Curitiba, como Londrina, como Ponta Grossa. Mas Nova Aliança do Ivaí, ninguém quer ser médico lá. Infelizmente ou felizmente, não sei, o governo federal vai importar médicos agora para trabalharem no interior, porque os nossos médicos não querem sair da cidade grande. Os contadores brilhantes não querem ir trabalhar em Porto Barreiro. Se advogado destacado e brilhante como mas estivesse como escritório de advogado, o professor Eliseu, ele também não queria trabalhar em Ariranha do Iguaçu, com devido respeito.
Por quê? É brilhante, vai ficar em Curitiba, vai ficar dando aula, vai ficar atendendo uma clientela diferenciada. Então, eu contrario, mas nunca contrario sem o respaldo dos técnicos que me assessoram. O doutor Cláudio, que hoje é diretor de Vossa Excelência, brilhante advogado, com vários livros escritos. O Edmilson, um dos mais brilhantes contadores desse tribunal, como já me referi há pouco. O Mazetti, engenheiro desse tribunal, que trabalha comigo há muito tempo, mas não é engenheiro de ficar na frente do computador fazendo desenho, não. É de ver ponte, de ver estrada, de fazer levantamento de qualidade de trabalho apresentado. Então, quando contrario o voto, eu o faço com uma assessoria técnica de caráter. Não assessoria técnica para me bajular e para dizer, olha, faça o que o senhor quiser, que hoje a coisa está maravilhosa. Não, não é assim. Por isso que eu estou aqui há 24 anos, felizmente. Inicialmente é isso. Eu tenho a pauta, mas... senhor presidente, eu precisaria... só quero a palavra. Vou dar a palavra para Vossa Excelência. Apenas quero me manifestar que, para a satisfação minha dessa presidência e de todos os conselheiros, auditores e procuradores, todos nós temos auxiliares extremamente capazes, né? O conselheiro Nestor tem, é verdade, e eu estendo essa manifestação do conselheiro Nestor, né, aos assessores de todos os outros conselheiros, auditores, aos demais técnicos do tribunal, que, graças a Deus, o nosso tribunal é muito bem servido de técnico. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente e mais integrantes do plenário, primeiramente eu queria pedir escusas pelo meu excesso, inclusive ao conselheiro Nestor, em relação a algumas afirmações que fiz, agora que baixou, sendo que todos nós estamos também, eu vou responder aqui por aquilo que eu sei que eu fiz e que eu sei que eu não fiz, e não pelo que os outros fizeram e que não dizem que fazem, ou não ficam claros de onde vieram informações, etc. Estou sendo bem franco em relação a essa série de reportagens que está aparecendo. Eu fui procurado como um dos entrevistados, achei que até seriam outros também entrevistados. Então, sobre isto, eu não vou falar porque o uso das informações não me diz respeito, mas me diz respeito na minha condição de gestor desse tribunal durante 2 anos. E como autor, não autor braçal, mas como coordenador do projeto de reformulação no nosso portal de informações, o site do tribunal. Também não é segredo, conselheiro Nestor, para ninguém, isso eu nunca neguei, minha vinculação familiar até um tempo atrás com pessoas que trabalhavam na área da saúde. Isso não é motivo de, pelo contrário, motivo de orgulho de minha parte, porque eu sei o que trabalhava e sei como trabalhava, pelo menos no que me diz respeito. Então, nesse ponto, nunca foi segredo para ninguém, eu fui extremamente transparente. Aliás, inclusive, todas as vezes que o Ministério Público de Contas pediu, a relação foi completa, de todos os repasses, de todas as organizações do terceiro setor. O Ministério Público Federal solicitou todas as informações e todas foram encaminhadas. O Tribunal de Contas da União solicitou informações, todas foram encaminhadas. A Corregedoria Geral da União solicitou informações de todas e de algumas, todas foram encaminhadas. O que eu não posso aceitar, conselheiro Nestor, e aí a minha indignação, é a acusação de que eu tenha mandado retirar essas informações do portal. Não é verdade. Se alguém lhe passou essa informação, ou se enganou, ou não sabe mexer no portal. Porque estão todas lá, todas, entrar por município, por tomador, por entidade beneficiada, por período, por valor, por tipo de contrato, e não só de termos de parceria, mas também de contratos de prestação de serviço na área médica, por empresas particulares, que não são uma, são várias, não são uma nem duas. Não é aí que se restringe o problema. Se entrarmos no portal em consulta a transferências voluntárias, todas as informações estão lá. Se entrar na área municipal, que era o antigo portal do controle social, que está com uma outra roupagem, um outro layout, tem lá contratos municipais, licitações, contratos, termos de parceria, por valor, por beneficiário, por objeto, todas as informações estão no portal. E repito, essas informações são objetos do SIM-AM, que são integrados ao portal de forma automática. Se a prefeitura não manda, é evidente que a informação não está lá, mas todas estão. O sistema integrado de transferência
que foi iniciado pelo tribunal, eu particularmente fui o primeiro a adotar a iniciativa de que fosse concluído na minha gestão, porque é justo para dar transparência a essas informações que Vossa Excelência mencionou. O sistema de internet de transferência está iniciando agora em 2013, mas as outras informações desde 2005, 2004, não é só 2009, estão no portal. É só pesquisar. O que saiu do portal, conselheiro Nestor, e não foi na minha gestão que saiu, foi no início, no final da minha gestão, no início de Vossa Excelência, porque teve problemas técnicos operacionais nos relatórios do IBI, que era o mapa que tinha, onde se clicava os municípios e tinham vários ícones, e só 4 estavam habilitados. Saúde, educação, obras e gastos com o pessoal, se não me falha a memória. Porque estavam terminados pela empresa que foi contratada, não na minha gestão, na gestão anterior. E eu dei continuidade, a empresa faliu e não teve condições de terminar os relatórios de IBI. E os que terminaram, Vossa Excelência sabe muito bem, estavam com problemas técnicos, tanto que a Celepar, se não me engano, está se prontificando a fazer o serviço pelo tribunal. Então, é mentira que passaram a Vossa Excelência, não estou dizendo que Vossa Excelência mentiu, mas as informações estão totalmente equivocadas. E essas informações de gastos de saúde, gasto com educação, gasto com o terceiro setor, não estavam no mapa do portal do controle social dos relatórios de IBI. Esse relatório ainda não estava pronto. Então eu não posso aceitar, eu sei, aí eu vesti a carapuça porque foi na minha gestão. Você não citou meu nome, mas para qualquer bobo, desculpa aí a expressão, senhor presidente, mas para qualquer leigo, você sabe de quem está falando, porque minha vida sempre foi transparente. E eu nunca escondi nada de ninguém. Nunca me recusei a dar nenhuma informação para ninguém, seja para a imprensa, seja para as pessoas, seja para os órgãos institucionais, seja ao Ministério Público de Contas. Então, se vocês verificar, tem todas as informações que o Dr. Lésio pediu, de todas as transferências vão repassadas. Então, eu não posso aceitar que eu tenha omitido informações. Pelo contrário, conselheiro Nestor, vocês podem me acusar de um monte de coisa, menos disso. Então, se que alguém lhe passou a informação, passou errada. E absolutamente errada ou intencionalmente errada, para tentar jogar Vossa Excelência contra mim, e vice-versa. Eu desafio essa pessoa a sentar no meu lado agora, no computador, e nós vamos buscar todas as informações que precisar. Todas. Todas. Então, é só feito esclarecimento que se lhe passar uma notícia, essa notícia não é equivocada. Essa notícia é equivocada, desculpe. As informações estão no site. O que foi retirado foram os relatórios de IBI e que não continham essas informações. Mais do que ninguém, conselheiro Nestor, Vossa Excelência sabe que na implantação do Sistema Integrado de Transferência, o SIT, e foi um erro que eu assumo publicamente, como Vossa Excelência também assumiu um erro, de não ter interferido naquilo que eu achava que não estava adequado no SIT. E não interferi por quê? Para mostrar a minha imparcialidade em relação ao assunto. Estamos hoje tratando de questões que estão em juízo no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Justiça, em pedidos administrativos na Casa, dos órgãos da Secretaria de Assistência Social e vários pedidos de reformulação do CIT. Porque tudo que eu poderia argumentar que era a minha convicção, poderia ser dado uma interpretação errada. E quero deixar de público que, graças a Deus, agora, há tempos atrás, está aqui a minha esposa, que veio a participar, me esperando, não sabia que se tratava esse assunto. Ela não está mais trabalhando nessa área. Estamos passando dificuldades? Sim, estamos. Mas a tranquilidade, porque eu tentei, conselheiro Nestor, durante 5 anos da minha vida, mostrar para todo mundo que eu não tenho nada a esconder. Que eu não tenho nada... Erro, lógico, todo mundo erra. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem as suas inseguranças em alguns momentos. Mas eu tentei, conselheiro Nestor, não deixar minha mulher sem trabalhar, passar necessidade com as filhas, porque eu não teria na época como sustentar sozinho, em troca de um julgamento de terceiros, eu preferi correr o risco do julgamento de terceiros, senhor presidente. Porque eu sei, entre ser infeliz na vida pessoal e dar as explicações, eu como servidor público, independente da origem, conselheiro Nestor, se é da Assembleia, eu sou conselheiro, mas antes de ser conselheiro, eu sou servidor público. Eu tenho que dar minhas explicações quando solicitado. Então, isso eu nunca escondi. Então, eu peço escusas a Vossa Excelência pelos exageros que eu cometi, porque realmente eu fiquei incomodado com a acusação errônea, falsa, de que eu estava retirando informações do portal.
Aliás, meu grande erro, senhor Nestor, talvez seja esse, o excesso de informações. Eu não falei que Vossa Excelência está... Não, mas é que você... para qualquer um sabe que é endereçado a mim, senhor Nestor. Eu vou invocar o testemunho do presidente, que ontem chamou o seu diretor da área e disse que por problemas, já desde o ano passado, estava fora do ar este portal de controle social. Esse problema, o problema técnico que houve realmente. E do BI só essas informações não. Essas não foram retiradas. Essas não foram retiradas. Desculpe, senhor presidente. Não, as informações existem. Você acionar município, acionar o nome da empresa, ela existe. Realmente fui cientificado depois, mas houve a modificação, né? Com o nome que existia, foi retirado. Você tem que ir buscar, ficou um pouco mais difícil de achar. Sim, é que se entrar no site cidadão, município tem lá, consulta a transferências voluntárias, consulta a contratos, a gastos, a despesas, todos estão lá. Só os relatórios consolidados que não puderam ser terminados, não por culpa da minha gestão. Relativamente esclarecido o assunto, se o conselheiro Nestor senhor presidente, eu vou pedir... a pauta, conselheiro Nestor, apenas só para terminar, senhor presidente. Eu queria pedir escusa ao plenário, eu vou me retirar. E também aos interessados, eu já volto para relatar o processo de vocês. Eu só vou até o banheiro. O senhor presidente, convoco, eu vou para a pauta apenas, os requerimentos eu vou encaminhar, como disse a Vossa Excelência. Eu convoco o auditor Jaime Elichinski para compor o quórum até o retorno do conselheiro Fernando. Passo ao relato da pauta, a inclusão de processo, procuradora deste Ministério Público, Ângela Cássia Costaldelo, requer a concessão de licença especial referente ao implemento do 3º e do 4º quinquênios da função para serem gozadas a partir de 24 de junho de 2013 até 20 de dezembro de 2013. A Diretoria de Gestão de Pessoas afirmou que houve afastamentos apenas permitidos em lei. A Diretoria Jurídica diz que encontra respaldo o requerimento na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado e o próprio Ministério, bem como Diretoria de Gestão de Pessoas e de Júri, pelo deferimento do pedido. E a proposta do relator também acompanha as manifestações pelo deferimento, pedido de licença especial da brilhante procuradora, professora, que já foi procuradora-geral de todos nós, a doutora Ângela Cássia Costaldelo. Está em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, eu tenho a impressão que eu já tomei muito tempo do plenário hoje e eu vou pedir que eu tenha 2 processos aqui que fiquem adiados para a próxima semana. Estão adiados a pedido de Vossa Excelência. Agradeço a participação do conselheiro Nestor Batista. Passo a palavra para o relato de pauta ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Artagão Macilhão, caros componentes desse plenário. Inicio com tomada de conta extraordinária, processo 349-614/10, Instituto Ambiental do Paraná. Interessados são os senhores Mariano Félix Duran, Sérgio Augusto Micalissen e Vitor Hugo Ribeiro Burco. Comunicação de irregularidade da terceira inspetoria, convertida em tomada de contas, instaurada contra o IAP, tendo em vista a ilegalidade dos termos aditivos ao contrato de prestação de serviços, celebrado com a empresa Conlex Contabilidade, Assessoria e Perícias Judiciais Limitada, para a prestação de serviço de separação de processos de infração por escritórios regionais
do passivo ambiental existente no IAP no exercício de 2009. Foi devidamente oportunizado o contraditório aos responsáveis, senhor Vitor Hugo Ribeiro Burco, diretor-presidente à época, e Mariano Félix Duran e Sérgio Augusto Micalice, diretores financeiros, que apresentaram suas manifestações. A inspetoria considerou inequívoca a ilegalidade dos termos aditivos ao contrato de prestação de serviços, bem como a inexistência de lançamento no Sistema Estadual de Informações desta Corte. A Diretoria de Contas Estaduais, considerando as manifestações dos gestores e apontamentos da comunicação de irregularidade e diante da insuficiência de elementos comprobatórios apresentados pela defesa que pudessem modificar seu entendimento, opinou pela procedência total da tomada de contas e aplicação de multa administrativa pela ausência da tomada de contas e aplicação de multa administrativa pela ausência de registros da licitação no SEI e pelo encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a minha proposta de voto, senhor presidente, é pela procedência da tomada de contas, julgando irregulares as contas, aplicando-se multa administrativa ao senhor Vitor Hugo Ribeiro Burgo. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Execução orçamentária 835.087/12, Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Prestação de contas da execução orçamentária e financeira referente ao mês de novembro de 2012. A Controladoria Interna ressaltou a ausência de evidências de irregularidade. A Diretoria de Contas Estaduais concluiu que as operações orçamentárias e financeiras realizadas se encontram regulares. O Ministério Público não se opôs ao juízo de regularidade. A proposta de voto, senhor presidente, é pela regularidade da prestação de contas. Está em discussão. Votação aprovada. Recurso de revista 38.037.09, Câmara Municipal de Salgado Filho. Recurso interposto pelo senhor Volmar Duarte, da decisão que julgou irregulares conta do Legislativo do exercício de 2004, em razão do inadequado reajuste de subsídio dos vereadores. Foi determinado o ressarcimento dos valores percebidos indevidamente. A desaprovação foi baseada unicamente na impugnação de reajuste de subsídios por ter sido concedido com base em ato considerado inapropriado, no caso, decreto do Poder Executivo, aplicando-se os índices do IGPM. O recorrente apresentou suas razões. Diretoria de Contas Municipais ressaltou que a atualização do valor abrangeu o índice do período de 2000 a 2004 e foi paga integralmente no exercício de 2004, portanto, retroativamente. E que o procedimento fundamentou-se em orientação obtida em consulta feita ao Tribunal de Contas. Verificou a diretoria que a apreciação do questionamento formulado restringiu-se à questão de que o indicador a ser utilizado deveria corresponder ao previsto no ato fixatório. Não se desprendeu sequer de passagem qualquer menção ao tipo de ato exigido na implementação da revisão, e que milita em favor do recurso o aspecto de não ter sido percebido subsídio além do valor primariamente estimulado. Ressalta a diretoria não haver medida despropositada no julgamento pela regularidade, com ressalva das contas, eis que não se demonstra haver lucrupletamento, tão somente a reimpressão do quanto do subsídio ao momento da fixação, só que medida pelo IGPM. Repita-se, critério aceito na ocasião do questionamento. Ainda favoravelmente ao requerente, esclarece a diretoria que existe precedente no mesmo assunto, onde a concessão de reajustes por decreto do Executivo foi revelada. Citou, por exemplo, o acordo 249/06. O Ministério Público de Contas
questionou a DCM com o intuito de verificar se a recomposição no subsídio dos vereadores acompanhou o mesmo índice e percentuais concedidos aos demais servidores municipais no exercício financeiro de 2004. A diretoria esclareceu que não poderia ter sido concedida recomposição salarial aos agentes políticos sem que os servidores municipais também o tivessem recebido, e limitado ao percentual da recomposição destes. Mas que, no caso, conforme a informação do próprio recorrente, não foi concedido qualquer reajuste aos servidores públicos municipais no ano de 2004. Porém, ressaltou que este é o primeiro momento em que tal irregularidade foi levantada e já em fase recursal. Na opinião da diretoria, a questão de o ato que concedeu o reajuste ser considerado inválido foi devidamente analisada na instrução e que caberia indicação de ressalva. Concluiu pela reforma da decisão, julgando regulares com ressalva às contas. O Ministério Público opinou pelo não provimento, pois entendeu que permanecem as irregularidades referentes ao pagamento do reajuste salarial sem embasamento legal, bem como pela fixação de reajuste mensal. Reforça a sua posição por entender que houve recomposição salarial aos agentes políticos sem que os servidores municipais o tivessem recebido. Com a devida vênia, do doutor procurador comunga no entendimento da diretoria de contas municipais em todos os seus termos, razão pela qual, considerando na instrução os elementos que constam nos autos, bem como a existência de diversos julgados em situações similares, sido também os acordos 2000-09308 e 2553-10 da primeira Câmara e o 1634/09 da segunda Câmara. Voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, reformando-se o acordo 2340/08 da segunda Câmara, julgando regulares com ressalvas as contas do senhor Volmar Duarte. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. O seguinte, senhor presidente, é o 262-110/09, município de Campina da Lagoa. O interessado é Celso Ferreira. É um recurso interposto pelo senhor Celso Ferreira, da decisão que julgou irregular contas do Executivo exercício de 2007. Foram consideradas irregulares. Primeiro, resultado deficitário das fontes não vinculadas. Segundo, movimentação de recursos de instituição financeira privada e privatizada. Terceiro, inconsistências injustificadas no saldo em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Quarto, omissão de conta corrente no sistema informalizado. Quinto, ausência da declaração de realização da audiência pública para avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Sexto, publicação intempestiva do relatório de gestão fiscal. Sétimo, transferências de recursos da atenção básica ao consórcio intermunicipal de saúde. E oitavo, ausência de documentos. Foi ainda aplicada a multa em virtude do resultado financeiro deficitário, bem como multa por 5 vezes pela ausência de documento. O recorrente apresentou suas razões de defesa. A diretoria de contas municipais, ao analisar as razões recursais, entendeu pela conversão em ressalva dos itens. Resultado deficitário das fontes não vinculadas. O item 1, omissão de conta corrente no sistema informalizado. Item 4, ausência da declaração da realização da audiência pública para avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre. Item 5, e publicação intempestiva do RGF. Item 6, mas manteve o julgamento pela irregularidade das contas. A diretoria entendeu que as multas imputadas devem permanecer, pois não foram combatidas e as anomalias que as originaram não foram descaracterizadas no recurso. Concluiu pelo provimento parcial. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. Quanto à imputação da multa em decorrência do resultado deficitário das fontes não vinculadas, item convertido em ressalva pela DCM, deixo de aplicá-la, pois esta Corte, em situação análoga, tem impugnado pela não aplicação da multa. No mais comum do entendimento uniforme da instrução do processo, e voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento parcial,
convertendo-se em ressalva os itens apontados pela Diretoria de Contas Municipal, mantendo-se, todavia, a recomendação de irregularidade das contas e a aplicação da multa administrativa pela omissão de encaminhamento dos documentos relacionados na instrução da Diretoria de Contas Municipal. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação. Aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho um processo de membro do tribunal, é um processo adiado, que é o número 168572/13. A entidade é o próprio tribunal, que diz sobre a procuradora do Ministério Público de Contas, Elisa Ana Zenedicondo Langner, requer 39 dias de suas férias referente ao exercício de 2011 para serem gozadas no período de 08 de abril de 2013 a 16 de maio de 2013. As manifestações da Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público são uniformes e favoráveis, e a proposta de voto, senhor presidente, é pelo deferimento do pedido de férias. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, Gustavo, na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desse plenário. Obrigado. A presidência agradece Vossa Excelência. Retorna a palavra ao conselheiro Fernando. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu inicio a pauta pela tomada de conta extraordinária 331-332-2010, Departamento Estadual de Material, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É interessado Lígia Lúmina Pupato e Roberto Antônio Dalidônio. Essa tomada de contas foi instaurada pela 7ª Inspetoria em função de aquisições no ano de 2008, 2009, de equipamentos de informática através de pregão eletrônico no valor total de 13.254.757. A tomada de conta se baseia em uma série de irregularidades desde a abertura do certame, em data anterior à autorização do governador, emissão de empenhos em favor da empresa vencedora antes do término do leilão, a atuação de pregoeiros de uma forma irregular, ausência de publicação do edital de pregão eletrônico, aquisição de unidades em mais de 510 unidades, no tanto de 935 milhões, enfim, algumas outras irregularidades de natureza formal. Os interessados se manifestaram no processo, tentando defender os seus atos, desde o Departamento de Administração e Materiais até a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Também, após a manifestação, foram encaminhados os autos à inspetoria, que ratificou a sua manifestação, agora com a procedência parcial. A Diretoria de Contas Estadual também se manifestou pela procedência parcial da tomada de contas, o Ministério Público também, e apontou um dano de R$ 1.316.879,93. A senhora Lígia Pupato aduziu não ter a SET conduzido o procedimento licitatório, sim o Departamento de Administração e Materiais, e transferido o orçamento e os bens às IES, as entidades de ensino superior do Estado do Paraná, requerendo sua exclusão do polo passivo. A proposta de voto que faço a esse plenário, senhor presidente, ela vai na linha da procedência parcial. A única diferença que fazemos é tentar apontar qual é o dano que foi causado, e não simplesmente sobre as aquisições. Ficou constatado que ocorreram compras além do limite originário, ou seja, mais do previsto. Só que o que é interessante é que a inspeção também apontou que parte desses equipamentos não foram usados. Por 9 meses estavam parados nas universidades da Secretaria sem utilização. E é essa avaliação que fiz no voto, qual seria o dano causado. O dano causado justamente é a não utilização desses equipamentos, e já que foram comprados a mais ainda, como se tivesse sido necessários comprar antes. Olha, se faz um aditivo para comprar mais e não se utiliza, não é tão necessário assim. E aí a minha assessoria fez uma pesquisa
junto à Receita Federal e adotou o critério do imposto, né, de renda sobre depreciação dos equipamentos, prazo, né, de validade através fixado em 5 anos, enfim. E chegamos a um dano calculado de 867 mil, né, que seria a redução do sobre 1.358.000 que foram comprados a mais e que ficaram sem utilização, para chegar num valor de 867 mil de dano efetivo. Então, a proposta de voto, após esse breve relatório, é pela procedência parcial, com a regularidade das contas da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ressarcimento pela gestora do valor de R$ 867 mil e aplicação de multa ao senhor Roberto Antônio Dalidoni para algumas irregularidades formais por 2 vezes, com base no artigo 87.3d. E a aplicação também, com base no 87.3d, à senhora Lígia Pupato, pelas irregularidades formais constatadas. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Na sequência 285.323/2013, interessado do Tribunal de Contas do Paraná, relatório de gestão da execução orçamentária e financeira desta Corte, referente ao mês de abril de 2013. Diretoria de Contas Estadual, Controle Interno e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Vossa Excelência concluiu o voto? Sim, pela regularidade. Está em discussão. Votação aprovada. Na sequência, senhor presidente, protocolo 745.580/2011 é um recurso de revista interessado a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, interessados Armando Deboni e Mauro Tauzinski Rocha e Tereza Elvira Gomes de Oliveira. É um recurso de revista contra a decisão da primeira Câmara de 2011, que julgou irregulares as contas do senhor Armando Deboni e Tereza Gomes de Oliveira, como presidentes da companhia da Coapar em 2002. As irregularidades apontadas foram em relação a licitações dispensadas, problema de licitação. A defesa se baseia na aprovação com ressalva das contas do exercício anterior. Eu faço no voto uma distinção entre relevar e entre não atender os problemas, ou seja, se permanecer os mesmos problemas, é que o gestor não fez a sua lição de casa, vamos dizer assim. Só que as multas aplicadas, senhor presidente, são anteriores à lei complementar, os fatos são anteriores à lei complementar 103 de 2005, razão pela qual eu mantenho na proposta de voto a irregularidade das contas, mas com provimento parcial para exclusão das multas aplicadas pelo acórdão recorrido. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Presidente, Para discutir, eu conselheiro Ivan Bonilha. Eu gostaria de pedir vistas do processo, conselheiro Fernando. Não havendo manifestação contrária, vista concedida. O protocolo 305/60/2013, eu solicito que permaneça adiado. Está adiado. Eu tenho um processo do mesmo tribunal, 360/201/2013, interessado Valéria Borba, período de concessão de férias, 30 dias, 2012, a partir de 9 de julho de 2013. Informações da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Diretoria Jurídica e do Ministério Público pela regularidade do requerimento, e essa é a proposta de voto pelo deferimento, senhor presidente. Está em discussão pelo deferimento. Tem um processo que consta com vistas, e ao final, senhor presidente, acredito que seja o final, eu tenho a pressão de conta anual 180/290/2013, Secretaria de Representação do Governo do Paraná, interessado a Maurício Cudeiro, exercício 2012. Diretoria de Contas Estaduais manifesta pela regularidade, o Ministério Público de Contas convalida o entendimento da unidade técnica, e essa é a proposta de voto pela regularidade, senhor presidente. Em discussão, votação aprovado. Por último, eu tenho o processo 54/59/2013, é um prejulgado instaurado a pedido da Diretoria Jurídica, homologado pelo Tribunal Pleno pedido, no qual foi designado o relator, que trata da transformação de empregos públicos em cargos públicos, conforme a Lei 10.219/2002,
e o enquadramento promovido pela Lei 13.662 e a revisão de uma nota técnica emitida pela Procuradoria-Geral do Estado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, essa matéria que o nobre conselheiro Fernando vai relatar a partir de agora, foi uma matéria que tramitou a exaustão na Casa Civil, à época que eu era secretário-chefe da Casa Civil. E em várias oportunidades, inclusive, atendi alguns amigos que participam, inclusive, da sessão. Razão pela qual, até para manter a isenção pessoal no julgamento, eu gostaria de declarar o meu impedimento para votar essa matéria. Convoco o auditor Jaime Lichinski. Senhor presidente, Pela ordem. lembrou bem o conselheiro Durval Amaral. Ele aponta o seu impedimento diante do período que esteve à frente da Casa Civil. E o meu é muito mais objetivo. Eu aprovei o parecer da nota técnica em relação ao mesmo tema, enquanto Procurador-Geral do Estado. Senhor presidente, Nós estamos num problema de regimento interno aí. Diante dos impedimentos declarados, né, que não me cabe discutir, são questões objetivas e eu não posso relatar o processo em função do quórum qualificado. Temos que esperar um novo conselheiro. Na realidade, o conselheiro vai emitir uma nota técnica, então ele está objetivamente impedido de se manifestar. O conselheiro Durval tem um impedimento subjetivo. Então, aí eu, independente do motivo, eu não posso relatar sob pena de não ter quórum para julgamento. É verdade. Eu consulto o conselheiro Durval Amaral se mantém esse impedimento, porque... Senhor presidente, faço uma sugestão, então, para a gente poder até agilizar o processo, se o plenário assim me permitir. Eu adiaria o processo para a semana e conversaria com o conselheiro Durval para ver os argumentos, se ele tem efetivamente algum impedimento subjetivo que possa modificar a condição subjetiva. Então, senhor presidente, considero esgotada a pauta, agradeço a Vossa Excelência, novamente pedindo escusas aos minhas manifestações e pediria autorização a Vossa Excelência para me retirar. Eu agradeço. Vossa Excelência, passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha, com o auditor Jaime Lichinski compondo o quórum. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de pleno, inicialmente os processos da corregedoria, e o primeiro é o processo 560923/08, uma representação encaminhada por vereadores do município de Manuel Ribas contra o senhor Valentim Darcim, ex-prefeito do município, com alegação de supostas irregularidades relacionadas à prestação de contas do Poder Executivo no exercício de 2005. Segundo os representantes, há indícios de fraude em documentos de arrecadação municipal emitidos pelo ente e apresentados em sede de recurso de revista, como comprovantes de pagamento de imposto de renda retido na fonte do prefeito e do seu vice, na tentativa de reverter o parecer prévio proferido por esse tribunal, que recomendou a regularidade das contas do Poder Executivo do ano de 2005. Relatam que, na tentativa de regularizar a falta de retenção do imposto retido na fonte sobre a remuneração dos agentes políticos, o prefeito apresentou, no mencionado recurso, 2 comprovantes de recolhimento via DAN, em montantes de R$ 18.876 e R$ 3.664, os quais teriam sido pagos em 26 de fevereiro de 2007. Entretanto, apontam os requerentes que referidos pagamentos não se encontram evidenciados em nenhum dos documentos e demonstrativos fornecidos à Câmara Municipal e tampouco inseridos no SIM-AM desta Corte. Assim,
acostam cópia dos respectivos documentos, carimbados como pago pela tesouraria naquela data, bem como do extrato analítico do Caixa no mesmo dia, no qual não há comprovação dos ingressos em questão. Apesar de devidamente citados, somente o vice-prefeito apresentou sua defesa, sustentando não ser o responsável pelos fatos narrados, haja vista a existência de departamento próprio para a realização do pagamento aos servidores, empregados e agentes políticos. A DCM opina pela procedência da representação, com aplicação cumulativa individual a cada um dos representados das multas administrativas previstas nos artigos 87, inciso 4º, a linha G, e 89, parágrafo 1º, inciso 4º, e parágrafo 2º da Lei Complementar 113, bem como ter remessa ao Ministério Público Estadual. Ainda enfatiza a comunicação ao relator do processo de prestação de contas do ano seguinte. Entende a unidade técnica que os documentos de arrecadação foram forjados, eis que não demonstram equivalência com a movimentação financeira do período correspondente, também em que pese não ser de responsabilidade do agente político o cálculo do seu imposto de renda, como sustentado pelo vice-prefeito. Este passa a ser responsável quando constatado o seu não recolhimento, uma vez que efetivamente recebe os valores que deveriam ser retidos ao erário. O MP corrobora o opinativo da DCM e é pela procedência da representação. E este é o relatório. E verifico, senhor presidente, desde já, que a representação merece ser julgada procedente, com razão a DCM e o Ministério Público. Pela documentação que foi acostada, percebe-se a existência de elementos que indicam que os documentos de arrecadação foram simulados, uma vez que não se constata o ingresso dos respectivos valores nas contas do município. No diário da arrecadação, juntado pela DCM, dos dias que se referem, ou poderia se supor, feita a arrecadação, bem assim o extrato analítico do Caixa, não consta a entrada dos mencionados valores. Inclusive, já no aludido recurso de revista, a DCM tinha constatado a irregularidade dos documentos da arrecadação. E, considerando que não houve alteração de fato, apresentação de documentos, enfim, algum episódio que pudesse mudar a situação, tanto porque o município sequer se manifestou sobre eles no pedido de rescisão e nesta representação, a conclusão da unidade técnica deve predominar. No que se refere às sanções administrativas, concordo parcialmente com os opinativos da DCM e do Ministério Público junto a esta Corte. Primeiramente, propõe a aplicação de sanção de restituição de valores aos agentes políticos que não tiveram o imposto recolhido no exercício de 2005, senhor Valentim Darcim, o prefeito, e seu vice, à época, no valor do imposto que deveria ter sido retido de cada gestor, devidamente atualizado. Isso porque, diante da não retenção do imposto, os mencionados administradores municipais acabarão recebendo o valor que competia legalmente ao município. Acabaram recebendo o valor que competia legalmente ao município, devendo, portanto, ser restituído. Sendo assim, afasta a aplicação de multa proporcional ao dano, sugerida pela DCM e pelo órgão ministerial, tendo em vista que a restituição de valores acima absorve o montante da mencionada multa. Por outro lado, entendo cabível multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 4, a linha G, da Lei Complementar, a todos os responsáveis pelos fatos narrados, ou seja, o senhor Valentim, o prefeito, o seu vice, o senhor José Wilson Stang, responsável pela tesouraria, bem como Alberto Jansante Neto, chefe da divisão de pessoal, em conformidade com a instrução da DCM e o opinativo do Ministério Público. Ver-se que cada indivíduo, em sua devida atribuição, foi responsável pelo cálculo, recolhimento, dedução, enfim, do imposto e pela emissão do documento de arrecadação, devendo, portanto, serem censurados nessa conduta. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e procedência da representação
e condena o senhor Valentim Darcim e Pedro Estevão da Silva a restituir aos cofres do município de Manuel Ribas o valor de imposto retido na fonte devido no exercício 2005, cada um quanto ao seu respectivo montante, evidente, com acréscimos legais em cálculo a ser efetuado pela Diretoria de Execuções em sede de liquidação. Ainda condeno individualmente os senhores Valentim Darcim, Pedro Estevão da Silva, José Wilson Stang e Alberto Jansante Neto ao pagamento de multa administrativa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar, no valor de R$ 1.382,28 cada, em virtude de atuação irregular no cálculo, recolhimento e dedução do imposto. Tendo em vista que os fatos ora narrados podem caracterizar ato de improbidade e até, eventualmente, tipos criminais, determina o encaminhamento de cópia destes autos ao Ministério Público Estadual para as providências que julgar cabíveis. Demais, considerando que o pedido de rescisão encontra-se sobrestado, aguardando o voto desta representação, deve o eminente relator daquele expediente, hoje o conselheiro Durval Amaral, ser comunicado da presente decisão. O pedido de rescisão é o 42.3349/08. É o relatório com voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 80.086/12, representação da Lei de Licitações, encaminhada por José Carlos Lopes de Almeida Silva, alegando irregularidades no edital de concorrência pública, que objetivava a concessão de serviços públicos de exploração e controle de estacionamento rotativo de veículos nas vias e logradouros públicos do município de União da Vitória. Consta inicial que a sessão pública de classificação das propostas de habilitação dos licitantes do referido procedimento foi marcada para o dia 23 de fevereiro, após acatamento parcial da impugnação ao edital proposta pelo requerente. Valor máximo da contratação, R$ 4.200.000. Em que pese acolhimento, alegou o representante persistir irregularidades, o que me parece ser decisivo para essa representação, além, evidentemente, da intervenção da DCM e do MP, que convergem para a perda do objeto com a extinção do processo sem resolução do mérito. O fato, senhor presidente, é que a licitação foi cancelada após várias investidas e impugnações, restando, completamente mal sucedida a tentativa de contratação. O município cancelou a concorrência 004/2009, restando prejudicada na ausência de demais fatos que possam ser apurados ou sejam apuráveis por esta Corte. Voto pelo arquivamento da presente representação. Relatório com voto. Em discussão, votação aprovada. Senhor presidente, há um processo 5092-58/07 do município de Antonina que eu gostaria de pedir adiamento, Vossa Excelência. Está adiado. Agora os processos da pauta ordinária. Encerrados a pauta da Corregedoria. O primeiro é o 1382/74/13. O processo é o execução orçamentária e financeira do Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas, relativo ao mês de outubro de 2012, encaminhado pela Diretoria de Finanças, em atendimento ao contido no artigo 14.4 da Resolução 09/2007. Todas as informações conformes e atestando regularidade e conformidade de escrituração contábil, legitimidade, exatidão dos saldos e situação econômica e financeira, bem assim, entendimento da controladoria interna, desta Corte e da Diretoria de Contas Estaduais, e também, por fim, o parecer do Ministério Público. Sendo assim, os posicionamentos uniformes, voto pela regularidade da execução orçamentária e financeira do mês de janeiro de 2013,
do Fundo Especial de Controle Externo desse tribunal, nos termos do artigo 16(1) da lei complementar. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eu só consulto Vossa Excelência, é de janeiro de 2013, né? Senhor presidente, eu no início citei outubro de 2012 por um ato falho. Janeiro de 2013. Talvez porque seja o mês do meu aniversário. Protocolo 234790/13, é o recurso de revista interposto pelo município de Piraí contra o acórdão 638/13 da primeira Câmara, cuja decisão julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária do recorrente. As razões que embasaram a irregularidade, ou que fizeram tomar a irregularidade, são, primeiro, a divergência no saldo inscrito no CIT e a ausência de parecer da unidade de gerenciamento, do ato de designação dessa unidade e da declaração de guarda dos documentos. A decisão recorrida acabou imputando ao então prefeito a multa prevista no artigo 87 da lei complementar. Inconformado, o município de Piraí do Sul apresentou manifestação e documentos constantes na peça 64, que foram recebidos como recurso de revista pelo conselheiro Fernando Guimarães. Oportunizada a manifestação, a DAT posicionou-se pelo provimento parcial do recurso, de modo que a decisão recorrida seja reformada e as contas sejam julgadas regulares com ressalva. A unidade técnica justifica seu posicionamento argumentando que o recorrente sanou as irregularidades que embasaram a decisão recorrida, mencionando que a ressalva se inspira na uniformização de jurisprudência número 8, porquanto o saneamento se deu entre os julgamentos de primeiro e segundo grau. Por sua vez, o MP também acata o opinativo da DAT. Inicialmente, com base nos princípios da verdade material e da fungibilidade, ratifico o conhecimento do recurso interposto, como recebeu o conselheiro Fernando Guimarães. No mérito, tenho que o recurso merece provimento parcial. Conforme observou a unidade técnica, DAT, o recorrente sanou os vícios que embasaram a decisão recorrida, o que sugere a regularidade das contas. No entanto, o saneamento se operou entre os julgamentos de primeiro e segundo grau, que configura a hipótese fixada na súmula desta Corte, vale dizer, o julgamento pela regularidade com ressalva. Por fim, registro que a reforma do julgamento de regular para regular com ressalva implica a supressão da multa imputada ao então prefeito, que é o recorrente, prevista no artigo 87, parágrafo 4º da lei complementar, porquanto só aplicável nos casos de irregularidade. Diante do exposto, acompanhando o opinativo uníssono da DAT e do MP, voto pelo conhecimento parcial do recurso, especificamente para que a decisão recorrida seja reformada e as contas sejam consideradas regulares, com ressalva, suprimindo-se a multa aplicada ao senhor Antônio L. Acar, nos termos do artigo 16(2) da Lei Complementar 113. Relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 254596/13, um embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes interposto pela Universidade Federal do Paraná contra acórdão do Pleno, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de revista, reduzindo o quanto a ser devolvido de pouco mais de 88 mil para pouco mais de 15 mil reais, mantendo no mais a regularidade das contas e as penalidades impostas. Senhor presidente, eu já havia feito o relatório e também já havia proferido o voto quando o auditor Ivens Linhares pediu vistas do processo, e o meu voto foi pelo conhecimento parcial, conhecimento e provimento parcial destes embargos, para, como já adiantei, já fiz naquela sessão, dar provimento parcial, especificamente para suprimir a ordem de devolução de recursos constante na decisão embargada,
mantendo-se a regularidade das contas e as penalidades impostas, vale dizer, a multa prevista no artigo 87(1)b, né, da Lei Complementar Estadual, e a inclusão do nome dos gestores no rol de agentes com contas irregulares. Então, dou por relatado e votado já, apenas, eventualmente, colhendo alguma observação ou ponderação do auditor. Está em discussão. Auditor Ive. Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu havia solicitado vista apenas para verificar a hipótese de conversão de ressalva desse item, uma vez porque a irregularidade seria pela não execução dos projetos cujos recursos foram devolvidos. Mas eu entendi correto o voto do Dr. Ivan, uma vez que não houve qualquer justificativa para a inexecução desse objeto. Então, me pareceu que realmente a irregularidade deve ser mantida, e não obstante a devolução dos recursos. Então, apenas esse esclarecimento, senhor presidente, mas eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Ivan. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje, agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, com a permissão de Vossa Excelência, intempestivamente, mas eu quero comunicar a devolução do processo 58.84.82/12, é uma consulta do município de Curitiba ao conselheiro Ivan Leles Bonilha. Então, faço já desde logo esse... Está adiado. Inicio a minha pauta pelo projeto de resolução, processo 390-100/13, trata o presente processo e projeto de resolução que objetiva a criação do Gabinete de Assessoria Militar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O projeto foi apresentado em função dos seguintes motivos explicitados na peça inicial. 1. Necessidade de assessoria policial militar quanto aos assuntos de segurança pública e de interesse institucional junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 2. Conselheiro Durval? Pois não. Infelizmente, 1, 2, 3, 4 conestores. Houve um erro por parte da presidência, que eu não vi o conselheiro Nestor, daí não daria quórum qualificado, mas o conselheiro Nestor está ali. Vossa Excelência pode continuar o seu relato, peço desculpas. Não há de que, agradeço a Vossa Excelência. 2. Necessidade de assessoria policial militar quanto à segurança patrimonial do Tribunal de Contas. 3. Necessidade de assessoria policial militar quanto à segurança pessoal e institucional dos conselheiros, auditores, procuradores, servidores, autoridades visitantes, bem como das pessoas que transitam pelas dependências do Tribunal. A diretoria jurídica opinou pela aprovação do projeto, diante da sua conformidade com os comandos legais aplicáveis, nada tendo a acrescentar quanto ao mérito, entre aspas, dado que o projeto versa meramente sobre a disposição estrutural desta Casa, fecha aspas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, sugere algumas adequações com o fim de possibilitar a sua aprovação. Assevera, inicialmente, que a criação do Gabinete da Assessoria Militar implica em alteração da norma regimental, o que deve se operar mediante resolução na forma do que dispõe o artigo 188 do Regimento Interno. Além disso, destaca que, aspas, o emprego de servidores públicos integrantes, de servidores de carreiras que não estejam diretamente vinculadas a esse Tribunal de Contas, como é o caso dos oficiais policiais militares, dependem de cessão da chefia do poder competente, nesse caso o Executivo Estadual, fecha aspas. Por fim, observa as eventuais consequências que a alteração do número de empregados a compor tal gabinete traria ao contrato de prestação de serviço mantidos com a empresa terceirizada por essa Corte. Este é o relatório. O voto, senhor presidente.
Consoante ora relatado, a proposta apreciada obteve opinativo favorável da diretoria jurídica, que concluiu pela aprovação do projeto. Quanto aos aspectos aventados pelo órgão ministerial, de pronto acato a sugestão relativa à alteração do regimento interno, mediante a inclusão de dispositivo criando o gabinete da assessoria militar de conformidade com a previsão contida no artigo 188 da norma regimental. Já no que se refere à forma de designação dos oficiais policiais militares, caberá à administração desta Casa adotar as providências necessárias à adequada formalização dos atos, em fiel observância ao comando legal aplicável ao quadro próprio em questão. Por fim, relativamente às possíveis consequências ao contrato de prestação de serviço mantida com esta Corte, não se verifica paralelismo nem sobreposição entre os serviços contratados por esse tribunal e as atribuições propostas para o gabinete da assessoria militar do Tribunal de Contas. Assim, não será a criação do citado gabinete que afetará o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. Além dos aspectos mencionados, há que ser destacado que, pelos elementos trazidos ao processo, o orçamento dessa Casa não será afetado. Ressalte-se ainda que a proposta em questão constitui-se em inovação no âmbito dessa Corte, cuja iniciativa merece ser enaltecida em face do legítimo interesse em garantir a ordem e a segurança pública da instituição, dos seus membros, servidores jurisdicionados e visitantes em geral. Do exposto, voto nos seguintes termos. 1. Aprovação do projeto de resolução com a adequação parcial ao proposto no parecer do Ministério Público de Contas, alterando o regimento interno com a inclusão de dispositivo na subseção 1, seção 2, capítulo 4, título 2, referente ao gabinete da presidência, criando o gabinete da assessoria militar, conforme minuta do projeto ora anexado. 2. Registro e publicação da resolução com a disponibilização em meio eletrônico do texto atualizado do regimento interno. Esse o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros. A presidência agradece a Vossa Excelência. Para relato de pauta, passa a palavra ao conselheiro Lechinsky. Senhor presidente, eu agradeço, mas eu só tenho um processo na pauta que, enquanto se adiado, eu solicito que assim permaneça até a próxima sessão. Conselheiro Ives também está sem processo. Auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, senhor procurador-geral. Eu tenho em pauta o processo 17982 de 2013, que trata de execução orçamentária do presidente desse tribunal, referente ao mês de dezembro de 2012. As manifestações são favoráveis. A instrução indica que, em relação ao período, foram arrecadadas receitas no montante de R$ 454.699, R$ 454.699. As despesas liquidadas importaram R$ 1,49 e a disponibilidade líquida do fundo em 31/12 de 2012 era de R$ 4.359.190. Então, eu acompanho aqui as manifestações concordantes pela regularidade da execução. Em discussão, votação aprovada. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e, tendo esgotado a pauta, deixo a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco uma próxima sessão ordinária para o próximo dia 4, quinta-feira, no horário regimental. Levante-se e apresente.